A Rádio USP apresenta USP Analisa. Meia hora analisando assuntos atuais que envolvem a vida do cidadão e da universidade, sempre com um convidado especial. USP Analisa. Apesar de muitas iniciativas voltadas a combater a desinformação no Brasil, ela ainda é muito presente em nossa sociedade. Para falar sobre isso e também sobre a atuação da Rede Nacional de Combate à Desinformação, o USP Analisa está conversando com a jornalista, professora da Universidade Federal do Piauí e coordenadora dessa rede, Ana Regina Rego. Você acompanha agora a segunda parte dessa entrevista. Ana, no primeiro programa você citou que basicamente a interação do público com a rede se dá por meio dos projetos que fazem parte dela. Dessa forma, você tem percebido um empenho maior das pessoas no sentido de denunciar desinformação? A gente tem percebido algumas reações, né? Não só de denúncia da desinformação, como de busca, né? Porque as pessoas, quando compartilham a desinformação e as pessoas são colocadas na parede, ou seja, muitas vezes você se sente acuado, você se sente envergonhado com isso. Então, esses confrontos que tem feito, a própria CPI das fake news, a negociação para a PL 2630, que é chamada PL das fake news, mas na verdade é de regulação das plataformas, etc., e de uma série de coisas, né? E agora a CPI da Covid, né? A gente tem visto aí os personagens maiores do governo e seus familiares, assim como parlamentares, adeptos do governo, que são grandes produtores e divulgadores de fake news, apagando tudo que fizeram ao longo de um ano, né? Só que isso está dentro dos aplicativos de denúncia de desinformação, isso está nos bancos de dados, né? Nós temos o material em banco de dados. Isso está no site de checagem das grandes agências nacionais, como o Lupa, né? Hackeado na Argentina, etc. Então, nós temos... isso está documentado, inclusive, no próprio jornalismo, não? Mesmo que apaguem, isso não ficará apagado, né? Mesmo que queiram deletar da memória, isso não ficará apagado. E nós... A partir desses movimentos, né, desse monte de projetos com os quais nós trabalhamos, mas de muitos mais que nós queremos também trazer para a rede, nós percebemos que há um envolvimento maior das pessoas e o despertar de uma consciência de compartilhar, às vezes sem pensar, né, mas de dar um break nisso, né, porque sem pensar também entre aspas, né. Tem uma pesquisa da Universidade de Regina, no Canadá, realizada com o público da América do Norte, Estados Unidos e, sobretudo, México não, ainda no final de 2019, que aponta que a maioria das pessoas que compartilham desinformação, a pesquisa fala em fake news, né, que compartilham desinformação, o fazem de forma consciente. As pessoas desconfiam que alguma coisa ali não está legal, não é verdadeira, mas eles querem divulgar para compor uma onda maior, formar mais pessoas aliados do seu pensamento e derrubar aquele político que você não concorda, derrubar aquele pensamento que é mais científico, com o qual você não concorda, etc. Então, esse compartilhar sem pensar, ele é entre aspas, porque há aí uma consciência, né, que se diz inconsciente, mas é que ela está no limite, aí numa linha bem limítrofe, que faz com que a pessoa... eu sei que tem alguma coisa errada, mas eu quero que isso vá adiante, né? Então, esse relacionamento, ele é com os projetos, né? Os projetos têm recebido feedback, e nós também, nos canais da rede, a gente recebe muito feedback em relação a isso, mas, sobretudo, a entrada, né? Essa entrada com as pessoas pedindo ajuda, né? As pessoas querem saber se efetivamente é preciso fazer isso ou não é preciso fazer isso. Está correndo risco de vida ou não está? Ou é uma grande balela, né? E etc, etc. E esse confronto de narrativas, né, com uma parte da população brasileira que tem se tornado negacionista cada vez mais, né, com posições bem fechadas, né, ela não é muito fácil, porque há uma produção muito grande de material de vídeo, de material de áudio, tem até música de fundo, né? Tem áudios de 3 minutos, que é uma teoria da conspiração completa,
com música de fundo, que, por exemplo, a mulher foi na ginecologista, a ginecologista disse para ela não tome a vacina, que ali é um chip que o Bill Gates desenvolveu, vai botar no seu corpo, você vai ser controlado pela tecnologia 5G, você que nem aquele filme Matrix, de 20 anos atrás, e aí, mas Jesus está chegando, e quando Jesus chegar, isso não vai, e aí volta e Jesus está chegando, e não sei o quê, e a coisa vai. Então, são narrativas completamente, né, teorias conspiratórias inimagináveis, construídas dentro de estúdios mesmo, com produção, né, com produção de vídeo, de áudio. Os vídeos têm muito de uma estética jornalística, né, muitas vezes, né, simulando o estúdio, simulando... também tem muita gente se passando por médico, por enfermeiro, etc. Também tem muito médico fazendo muito enfermeiro também, né? Recentemente a gente viu a morte de um enfermeiro por Covid, que foi um dos maiores criadores de desinformação durante o ano de 2020. Não me recordo o nome dele, mas, assim, a gente checou muita coisa que ele fez, né? E aí, recentemente, acho que cerca de menos de um mês, talvez, ou um mês, ele veio a falecer por Covid. Bom, Ana, no final de janeiro, o site de vocês sofreu um ataque hacker. Outros parceiros da rede também já passaram por isso. Como foi esse episódio? Como que você analisa isso? Por que razão você acredita que esse ataque aconteceu? A gente sofreu isso no final de janeiro, mais ou menos 29 de janeiro. A gente percebeu dia 29. Mas, assim, alguns outros parceiros já tinham passado por isso, nós não. E foi em 2 dos nossos sites, foi no No Jogo Checagem. No Jogo Checagem, nós percebemos nesse dia, e o No Jogo Checagem, a motivação era exatamente descredibilizar aquilo que a gente estava fazendo, em termos de material jornalístico de verificação. Então, no Jogo Checagem, a invasão, ela se deu teoricamente, a partir da Ásia, ou seja, vinculou a sites da Ásia que veiculavam desinformação. E aí, aquilo que era nosso foi todo apagado, e foi jogado ali um monte de material, né, da Ásia, né, de vários sites negacionistas, desinformacionais. Você olhava para a tela, estava ok. Quando você clicava, você ia parar em outro lugar, né? Na rede, na plataforma da rede, a coisa foi um pouco mais complexa, porque nós sofremos um tipo de ataque que não deixa nada visível, você mantém uma ali, só que foram colocados boots com vírus, né? Então, esses robôs, esses vírus, cada vez que você acessava alguma coisa da rede, o site começava a emitir, né, e a jogar vírus, etc. A intenção era fazer com que os grandes sites antivírus, os grandes antivírus do mundo, como o Norton, o McAfee, etc., negativassem o site até que ele fosse derrubado, né, geral, pela plataforma maior que é o Google, né? E a gente já estava negativado em alguns quando a gente percebeu isso, né? Porque quando eu percebi no Jogo Checagem, aí eu pedi socorro para ver, e aí a gente pensou, então, assim, a intenção nos dois era descredibilizar, né, e derrubar, né, efetivamente derrubar. Isso, de alguma forma, mesmo sendo ainda uma iniciativa pequena, com um grande potencial para crescer, para combater a desinformação, a gente acha que está no caminho certo, porque estão atrás, né, de derrubar, não, e descredibilizar o trabalho de tanta gente, né, de suor de tanta gente, né, a plataforma em si, mas mesmo no período que a gente ficou um mês fora do ar, eu acho, para poder resgatar tudo no sentido de pegar tudo que estava nos nossos bancos de dados e reconstruir, porque tudo que estava online foi derrubado, então foi um trabalho de reconstrução, né? A gente ficou mais ou menos um mês fora do ar em relação a isso, mas a rede continuou funcionando, porque a rede não é a plataforma, a rede são os parceiros, né, e a gente continuou funcionando com os parceiros pelos canais, né, pelos grupos no WhatsApp, por Gmail, etc., e a gente continuou, né? Simplesmente o lugar de visibilidade ele esteve fora do ar por um mês, mas a rede em si, ela
ela não é palpável dentro das redes sociais, né? Ela tem um trabalho muito maior, que leva, inclusive, se a gente pensar em um dos nossos parceiros, que é o projeto Mãos Solidárias do Recife, leva informação através da bicicleta, com uma caixinha de som. É um projeto do MST, ele distribui marmitas, né, alimentação, cestas básicas, material de higiene e limpeza, e através de bicicletas, eles vão em bicicletas, eles colocam uma caixinha de som, então levando a informação, né, para as comunidades. Então, derrubar a plataforma não vai derrubar a bicicleta. Se Deus quiser, não vai derrubar, a gente vai conseguir chegar ali no extremo onde a gente precisa. E a gente espera que essa iniciativa continue, que ela perdure, né, Ana? Porque ela é muito importante para a sociedade. No Nordeste, mas eu também já vi que aqui no Sudeste, mas no Nordeste, sobretudo, você tem a informação chegando pelo jegue, né? Pela bicicleta, pela moto, né? As caixinhas de som ali, elas funcionam muito num processo de interação com a comunidade. Então, é muito importante que a gente consiga manter para chegar em nichos que estão ausentes, né, da inclusão social ou da inclusão digital, né? E social e digital e educacional e tudo, né? Então, é muito importante que a gente consiga. Você mencionou que existem vários projetos ligados a universidades participando da rede, mas você acredita que poderia haver um empenho e uma participação maiores das universidades nesse combate à desinformação? Como você acha que isso poderia ser feito? Olha, na verdade, eu acredito que já exista, não? O que a gente não conseguiu ainda, né? A rede hoje ela é coordenada não só por mim, né? Tem 3 outros amigos que estão coordenando comigo. Tem o professor Edgar Rebouças, que é do Espírito Santo, na coordenação de pesquisa, a professora Poliana Ferrari, que é da PUC São Paulo, está na coordenação de formação, e a professora Raquel Bertol, que é da Federal Fluminense, está na coordenação de eventos, né? Então, assim, o que a gente pensa enquanto rede é que já existem, só que nós não temos ainda a capacidade de mapear tudo, né? Porque na comunicação tem muito mais, e a gente está tentando trazer, mas é o nosso campo, é onde a gente transita. Para além da comunicação, tem muita coisa acontecendo, né? Então, o momento da pandemia é um momento triste, né? Muito grande, é uma coisa que a gente coloca como um momento que não é pensável, que não deveria ser vivível, não? Uma coisa entre uma crise e uma catástrofe do tempo, não? Exacerbada no Brasil pelas questões todas da pandemia, da desinformação e da crise política, mas ela fez com que a universidade, diferentemente do que os ministros da educação dizem, a professora não quer trabalhar, a gente trabalha 1000 vezes mais, como você falou no começo da entrevista, mas fez com que a universidade conseguisse se comunicar melhor. Então, a universidade está mostrando mais aí por uma outra via de plataformas, ao mesmo tempo em que as plataformas têm essa questão que tem se tornado predatória com o tempo, né, a partir da vigilância, do controle da desinformação, mas tem essa possibilidade da visibilidade da própria produção, não só acadêmica, mas os projetos de extensão, de pesquisa, etc., né? Então, eu vejo que tem muita coisa sendo produzida em todas as áreas, né, nas ciências exatas, nas humanas, nas artes, né, e eu acho que a rede tem ainda que fazer uma garimpagem aí. E eu estou falando em termos de universidade pública, que é onde se produz o maior número de desenvolvimento de pesquisa no país. Pesquisa, conhecimento, ciência está na universidade pública. Mas nas privadas também existe, né? Não são todas as privadas, mas as privadas também têm desenvolvimento de pesquisa. Na nossa área, a gente tem projetos de universidades privadas e confessionais, como eu acabei de colocar, a PUC, dentro do nosso projeto, dentro da nossa rede. Nós temos pessoal da Casper Libero, da PUC, da Metodista, né, dentro da nossa rede, desenvolvendo pesquisa, desenvolvendo extensão e levando para a sociedade aí esse lastro, né? Então, na verdade, eu acho que existe, nós não tivemos ainda competência e braços para mapear todo mundo, mas todos estão convidados a virem para a rede. Mas do ponto
ponto de vista educacional, Ana, de repente na própria leitura de mundo pelo estudante universitário, ou até mesmo na formação de professores do ensino básico, você acha que a universidade poderia contribuir nesse sentido? Eu acho que muito, né? A gente tem alguns parceiros que são da área de mídia literacia e letramento para mídia, como o Instituto Devir Educação, que é daqui de São Paulo, e que trabalha com educação básica, ensino básico fundamental, desenvolvendo projetos com as prefeituras, né, e com escolas públicas e privadas. Tem o Instituto Palavra Aberta, que desenvolve um projeto chamado Educamídia, que tem parceiros no país todo, exatamente tentando levar essa disciplina para a leitura crítica da mídia desde muito cedo, né? E a mídia inclui aí, nesse momento, esse grande fenômeno da desinformação que corre pelas mídias sociais, mas que também corre pelo jornalismo. Então, eu acredito que sim, acho que a universidade ela tem uma função muito grande. Eu estou falando de 2 projetos que são organizações não governamentais, mas dentro do campo jornalístico, por exemplo, nós temos muitos grupos de pesquisa que trabalham com isso. Do Mato Grosso, São Paulo, Rio Grande do Sul, Nordeste, então tem muita gente que se dedica exatamente a focar nesses aspectos de educação para a mídia, como sendo uma condição, né, essencial para que a gente consiga transformar criticamente essa parte da população brasileira que tem se tornado negacionista e muito aberta a receber a desinformação. Eu ia até citar na minha próxima pergunta que esse estudo que a gente mencionou lá no começo da primeira parte da nossa entrevista, ele mostrou que jovens entre 18 e 24 anos são os que mais usam redes sociais para se informar. E, além disso, quem mais compartilha fake news em seus perfis e comenta notícias sem checar são usuários entre 25 e 34 anos. Ou seja, a gente está falando de uma população jovem, né? Um trabalho educativo com eles, de repente, até poderia evitar esse cenário de desinformação que a gente tem visto. Exatamente, eu acho que é um cenário bem preocupante, porque é uma faixa etária em que a pessoas egressam da universidade há pouco tempo, né? Deveria, portanto, estar dentro de um processo crítico de desenvolver o pensamento crítico. Mas nós temos, na educação brasileira, mas também de muitos países, e aí no projeto atual da educação brasileira, a ideia é que as humanidades elas saiam, não? Elas deixem de ser, como é que se diz, cursos nas universidades públicas, quando a ideia principal é levar as humanidades, né, as ciências humanas, sociais aplicadas, letras, linguística, artes, para também dentro dos cursos de exatas, né, de ciências naturais, sobretudo as disciplinas mais críticas, como filosofia, sociologia, e dentro do processo comunicativo, essa necessidade de uma educação para a mídia, né? Acho que o Brasil corre meio que na contramão, né, desse processo, porque a intenção é esvaziar o pensamento e formar o homem e a mulher, o humano laboro, né? Uma coisa bem fascista mesmo, aí pensando em termos do próprio pensamento educacional do fascismo de Mussolini, né? O homem labora, o homem para o trabalho. O homem que trabalha não pensa, né? Ele não é despertado para pensar, ele trabalha, ganha seu dinheiro, bebe sua cerveja, come seu churrasco, e como ele não desenvolve o pensar, ele pode ser um terraplanista, porque ele não sabe o que é aquilo, ele pode ser um anticomunista, porque ele também não sabe, né? Ele não consegue entender os extremos e as irregularidades que podem acontecer em cada uma dessas situações de vida política em sociedade, não tem um despertar para o cidadão político, e isso faz com que a coisa se coloque da maneira como está. Então, seria muito importante que a gente conseguisse inserir, né, ao invés de retirar os cursos, inserir as disciplinas nas outras formações, né? Mas grande parte da população brasileira nem teve oportunidade, né, de chegar à formação, então passou direto por isso, no curso de uma formação técnica, ou nenhum curso, né, nenhum curso que despertou para o pensar, foi direto para o homem trabalho, né? E para a gente encerrar, no ano que vem teremos eleições presidenciais.
e provavelmente há chances de ainda estarmos vivendo em meio à pandemia de Covid-19 aqui no Brasil. Tanto as eleições quanto a pandemia foram estopins em termos de produção de desinformação. Considerando a possibilidade de termos esses dois cenários juntos, o que a gente pode esperar para 2022? E a rede está se preparando de alguma forma para isso? É bem complicado, assim, a gente está esperando um cenário não muito promissor, né? A gente sabe que a força do mercado da desinformação ele é muito grande. Cada vez que a gente avança, que a gente consegue uma vitória mínima no Congresso, frente ao desmonte da nação em termos de educação, saúde, cultura, etc., pequeníssimas vitórias, nós vemos o mercado da desinformação com uma produção pontual e imediata, assim, não dá tempo nem respirar, já começa a chegar, né, e isso vai direto pelos grupos de distribuição, chega nos grupos de família, que é o segundo maior mote de fruição da desinformação no Brasil, né? Então, nós sabemos que desmontar isso não vai ser muito fácil, né? Mesmo que a gente esteja aí, nesse momento, vendo que a pandemia ou que a CPI pode dar em alguma coisa, torcendo, inclusive, para políticos que a gente não torceria numa condição normal, mas a gente o Brasil está de tal jeito, de tal maneira que a gente está se apegando aí, qualquer pessoa que tenha a mínima sanidade, que não seja, e que consiga ver a dor do outro, consiga se ver no outro, a gente está se apegando, né? Então, a gente espera um cenário muito, muito complexo aí, mas também a gente tem visto que as iniciativas contra a desinformação, tanto as alianças das grandes empresas de jornalismo, quanto as alianças das empresas de checagem, das grandes empresas de checagem, quanto esses vários projetos, né? A gente tem aí uma oportunidade de estar também trabalhando junto. A dificuldade não temos estrutura, não temos recursos, temos boa vontade, não podemos pagar, né, impulsionamentos, não podemos pagar replicações, uma série de coisas. Nossa negociação com a plataforma ela é injusta, não? Porque a plataforma ela dá visibilidade a quem pode dar retorno financeiro. Então, a informação, ela corre muito atrás da desinformação, né? Mas a gente espera por isso. E como a gente está se preparando, a gente está em busca de mais e mais parceiros, né, que possam estar nessa linha de frente e que possam, de repente, ano que vem, estar fazendo também esse trabalho que a gente está tentando fazer no momento com a pandemia, com as vacinas, etc., né? A nossa ideia é, efetivamente, trazer essa rede, né, ela tem potência para crescer, etc., apesar de todas as dificuldades, fazer com que ela cresça mais e mais, né? Eu sei que com isso a gente vai encontrar mais e mais inimigos, mais e mais ataques, vai ser vítima de mais e mais desinformação, inclusive conosco, né? Estamos sujeitos a uma série de coisas, mas nós acreditamos que o Brasil vale a pena, né? E a gente precisa acreditar, né, Ana? Acreditamos que vale a pena lutar, né, por esse país. Vamos ver o que a gente consegue avançar, pelo menos, ou retornar ao mínimo para posteriormente voltar a avançar. Não, mas acho que a gente vai ter que dar alguns passos atrás para depois dar alguns passos à frente, porque esses 2 anos têm sido de destruição, né? Então, de destruição de um projeto de nação, e aí tem muita coisa para se consertar. Bom, nosso programa está chegando ao final. Eu quero agradecer a participação da jornalista, professora da Universidade Federal do Piauí, coordenadora da Rede Nacional de Combate à Desinformação, Ana Regina Rego. Ana, muito obrigada pela sua presença aqui hoje com a gente. Eu que agradeço, Thaís, agradeço aí ao público, né, pela audiência e pela paciência também. Muito obrigada e convido a todos para conhecer a rede. O nosso site é rncd.org, né, nas plataformas digitais RNCD Brasil, né, e no YouTube RNCD. Né.
acho que vale a pena conhecer os parceiros. Se você tiver um projeto, se você tiver uma instituição pública, privada, de qualquer área que esteja interessado em combater a desinformação, da maneira como você trabalha, com informação de qualidade, né, protegendo os direitos humanos, protegendo as populações mais carentes, não precisa ser jornalista, não, você precisa mesmo nessa jornada. Obrigada. A gente que te agradece, Ana. O USP Analisa de hoje fica por aqui. Até a próxima semana. Você ouviu USP Analisa, um programa da Rádio USP Ribeirão em parceria com o IEA, Instituto de Estudos Avançados, Polo Ribeirão Preto. Produção do Serviço de Comunicação Social da USP e do IEA. Coordenação, Rosimeire Talamone. Apresentação, Thaís Cardoso.